Eu era dono de um pequeno negócio de guinchos com meu irmão em uma cidadezinha. Era um daqueles lugares onde quase todo mundo se conhece pelo nome ou pelo menos se reconhece. Naquela época, estávamos sendo expulsos do mercado por uma empresa comercial maior que se mudou para a área, o que significou que tivemos que começar a vender nossos caminhões. Ironia do destino, eu tinha o último guincho da região, já que vendemos nossa frota. Precisava vender o último caminhão. Então o levei para um leilão a cerca de 4 horas de distância. Planejei leiloar o caminhão e voltar de Uber para casa, pois ninguém estava disponível para me buscar. Ao chegar, recebi uma ligação de um comprador interessado que viu o anúncio online. Ele ofereceu muito mais do que eu esperava conseguir no leilão. Então decidi, de última hora, retirar o caminhão do leilão e voltar para casa para encontrar o comprador no dia seguinte. Se ele desistisse, poderia levar o caminhão a outro leilão depois. Comecei a viagem de volta para casa. Estava começando a anoitecer, mas ainda estava muito quente, então liguei o ar-condicionado no máximo. Com mais 2 horas de viagem pela frente, o ar-condicionado parou de funcionar. Primeiro, começou a soprar ar quente e, em seguida, desligou completamente. Chateado com mais despesas, comecei a abaixar as janelas, mas, estranhamente, elas pararam de funcionar. Quase ao mesmo tempo, o rádio desligou e as luzes do painel apagaram. Preocupado, parei à beira da estrada deserta para ver o que estava acontecendo com o caminhão. Parecia ser algum tipo de problema elétrico, então desliguei o caminhão, esperando reiniciar e resolver o problema. Mas o caminhão não ligou. Fiquei preso no meio do nada, à noite, e muito chateado. Precisava de um guincho, mas eu era praticamente o único guincho na área. Liguei para meu irmão, meus pais e alguns amigos, mas ninguém atendeu. Liguei para a empresa, que disse que levaria pelo menos 2 horas para chegar. Pedi que levassem o caminhão para eu poder ir embora logo, pois não queria esperar a noite toda, e eles concordaram. Pedi um Uber e fiquei aliviado ao ver que um homem chamado Daniel aceitou minha solicitação e estava a apenas 20 minutos de distância. Esperei no caminhão, suando e cansado. Cerca de 15 minutos depois, notei um carro se aproximando. Ele parou ao lado da estrada e, aliviado por finalmente estar indo para casa, entrei no banco de trás do carro e disse: "Daniel." O homem acenou com a cabeça e começou a dirigir. Alguns minutos se passaram em silêncio, mas eu estava feliz por estar num carro com ar-condicionado a caminho de casa. Exausto, fechei os olhos e adormeci. Acordei assustado ao sentir o carro chacoalhando barulhentamente. Olhei pela janela, sentindo-me extremamente desorientado. Estávamos em uma estrada de cascalho, algo estranho, considerando que nunca tinha visto essa estrada antes. Olhei para o meu telefone para ver quanto tempo tinha dormido e fiquei chocado ao ver que quase dormi 1 hora. Estranhamente, notei que tinha 6 novas mensagens no Uber. Abri o aplicativo e senti um frio na espinha ao ler as mensagens de Daniel perguntando onde eu estava. Sem querer demonstrar pânico, mandei mensagem para meu irmão e meus pais num grupo de chat explicando a situação. Não sabia se deveria ficar quieto ou falar com o motorista misterioso. Meu irmão finalmente respondeu, obviamente muito preocupado. Enviei minha localização para ele, que disse que viria me procurar. Olhei minha localização e vi que estávamos indo para oeste, completamente na direção oposta da minha casa, mas perto da casa do meu irmão. Ele disse que estava a 30 minutos de distância e tinha notificado a polícia sobre a situação. O silêncio no carro estava me matando.
Tínhamos estado fora da estrada principal o tempo todo desde que acordei, e eu precisava dizer algo. Com voz trêmula, perguntei ao motorista para onde estávamos indo. Ele me olhou pelo retrovisor com um sorriso assustador e não disse nada. Pedi para sair, mas ele não respondeu e continuou dirigindo. Pensei em abrir a porta para pular do carro e correr. Parecia ser a melhor opção que eu tinha. Tentei abrir a porta, mas as maçanetas não funcionavam. Ele gritou com uma voz rouca e profunda: "Pare!" O carro acelerou e virou em um caminho de terra cercado por árvores, chegando a um celeiro abandonado, como em um filme de terror. Ele estacionou o carro, saiu e começou a caminhar em direção ao celeiro. Liguei para meu irmão, aterrorizado, contando o que estava acontecendo. Ele disse que estava a 2 minutos de distância e que a polícia não estava muito atrás. Fiquei no telefone com ele a cada segundo. Cada segundo parecia uma eternidade. Vi os faróis de um carro se aproximando atrás de mim e era meu irmão, que chegou com as luzes apontadas para o celeiro e o rifle nas mãos. Ele abriu a porta do carro para me libertar e, ao sairmos, conseguimos ver o homem estranho no celeiro. Ele espiou para fora com um pano na cabeça e olhos injetados de sangue, virou-se e desapareceu de volta para o celeiro. Entramos no carro do meu irmão e saímos, encontrando a polícia na saída. Contamos que o homem estava no celeiro com o carro estacionado do lado de fora. E eles entraram armados enquanto nós íamos preencher o relatório na delegacia. A polícia nunca conseguiu encontrar o homem, e a placa do carro estava registrada em nome de uma senhora idosa que morava a alguns quilômetros de distância. Até hoje, permanece um mistério quem era aquele homem e o que ele planejava fazer comigo. Minha namorada e eu fizemos uma viagem de carro recentemente. A ida foi completamente normal. Saímos de casa cedo pela manhã e chegamos ao hotel ao anoitecer. No entanto, na volta, partimos ao meio-dia e a maior parte da nossa viagem foi à noite. A viagem durava cerca de 10 horas, sem contar as paradas para comida. Fizemos 2 paradas para comer. A primeira após 3 horas de viagem e outra mais tarde, já na escuridão da noite. Saímos da rodovia por volta de 00:30 e fomos a um restaurante mais próximo. Após a refeição, voltamos para a estrada. Comi enquanto dirigia, o que desagradou minha namorada. Mas eu só queria chegar em casa mais cedo. Pouco depois, começou a chover. E minha namorada me obrigou a parar, pois não queria que eu comesse e dirigisse com o tempo ruim. Quando parei, começou a chover torrencialmente. Terminei de comer e, de repente, ouvimos um barulho na janela. A princípio, pensei que fosse a tempestade, mas ao olhar para o lado e ver uma figura bloqueando a janela, junto com o grito da minha namorada, quase tive um ataque cardíaco. Não queria abaixar a janela com a chuva forte, mas não conseguia ouvir o que a pessoa dizia. Abri a porta um pouco e gritei para a pessoa, que era uma mulher encharcada, desgrenhada e assustada, pedindo carona. O que eu poderia fazer? Dizer não naquelas condições? Pedi para ela entrar no banco de trás. Minha namorada me deu um olhar que não soube interpretar, mas era algo como: por que diabos você deixou ela entrar? Perguntei à mulher para onde ela estava indo, mas ela não respondeu. Minha namorada me lançou outro olhar. Ignorei e me virei para olhar a mulher no banco de trás, supondo que ela não tivesse me ouvido. Mas, de forma arrepiante, ela estava olhando diretamente para mim
com uma expressão fria e perturbadora. Repeti a pergunta e ela apenas deu de ombros sem falar nada. Olhei para minha namorada, que me olhava novamente. Anunciei em voz alta que deixaria a mulher na próxima cidade que cruzássemos, falando tanto para minha namorada quanto para a mulher. Voltamos para a rodovia deserta e, de repente, ouvimos um grito agudo e perturbador vindo de trás de mim. A mulher no banco de trás envolveu seus braços em torno do meu pescoço. Pisei no freio com força, lutando para respirar, quase batendo no divisor. Minha namorada, em pânico, arranhou o rosto da mulher com suas unhas compridas. Os gritos da mulher mudaram de raivosos para gritos de dor e agonia. Saí do carro e, ao ver que ela estava com as mãos pressionadas contra o rosto, abri a porta traseira, agarrei a mulher com ambas as mãos e literalmente a joguei para fora do carro na chuva. Ela começou a implorar, repetindo por favor, chorando e repetindo a palavra por favor. Ignorei seus pedidos, voltei para o carro, tranquei as portas e coloquei o carro em movimento. Ela bateu na janela, gritando novamente com gritos que lembravam os de um paciente de um manicômio. Dirigi calmamente, pois ela não representava mais uma ameaça real, pelo menos que eu soubesse. Minha namorada ligou para a polícia e avisou sobre uma mulher instável e perigosa vagando pela rodovia. Não paramos novamente e seguimos direto para casa, obviamente abalados com o incidente, mas sem querer pensar muito sobre o que aconteceu. Foi uma experiência assustadora e desconcertante, que nos deixou em alerta para o resto da viagem. A incerteza sobre quem era aquela mulher e quais eram suas verdadeiras intenções permaneceu conosco, mas ficamos aliviados por termos escapado da situação sem maiores problemas. Trabalho como motorista de caminhão de carga para uma pequena empresa no interior de Minas Gerais há alguns anos. Todos os dias parecem exatamente iguais, pois estou sempre na estrada, frequentemente atravessando vários estados com pouco ou nenhum tempo de descanso. No entanto, uma viagem se destacou de maneira assustadora e perturbadora. Fui designado para entregar um trailer completo em uma cidade distante de onde eu morava, fora de Minas. Antes de partir, meu chefe me disse que eu dirigiria outro caminhão e trailer para a viagem, então fiz a troca de última hora. A viagem duraria cerca de 15 horas e meia, sem contar as paradas para descanso. Eu estava programado para partir por volta das 5 da tarde e chegar lá por volta das 9:30 da manhã. As primeiras horas foram monótonas, como sempre, até que notei algo estranho na minha primeira parada. Parei em um posto de gasolina para tomar um café e notei um Fiat Strada preto estacionado bem ao lado do meu caminhão. Achei estranho um carro estacionar na área de estacionamento de caminhões, mas não pensei muito nisso. Quando saí da loja, olhei para o carro, mas os vidros tinham uma película muito escura. Continuei meu caminho, entrei no caminhão e retomei a viagem. Algumas horas depois, o alerta de combustível baixo acendeu. Eram por volta das 3 da manhã, ainda estava muito escuro, e eu queria garantir que encontraria um posto de gasolina aberto. Encontrei um posto a alguns minutos da rodovia e, ao sair do caminhão, notei o mesmo Fiat que tinha visto antes. Pensei que fosse uma coincidência engraçada enquanto entrava na loja para usar o banheiro. Quando estava saindo do banheiro, ouvi o que pareciam ser 2 homens falando. Saí e os cumprimentei com a cabeça, mas fui encarado de volta. Percebi que estavam de terno
e me dirigi diretamente para o caminhão, percebendo que estava sendo seguido. Um dos homens, coberto de tatuagens no rosto, gritou algo enquanto eu subia no caminhão. Algo parecia muito errado com esses caras. Continuei meu caminho e fui embora. Agora, ciente dessas pessoas no carro, ocasionalmente olhava no retrovisor para ver se estavam me seguindo. Como suspeitava, notei um par de faróis me seguindo a cerca de 100 metros de distância. Muitos pensamentos passaram pela minha cabeça, e eu me perguntava por que estava sendo seguido. Pensei que seria uma boa ideia notificar meu chefe depois de tentar me convencer de que não era nada demais e que era apenas uma coincidência. Mas tinha um pressentimento estranho de que algo estava errado. Não surpreendentemente, ele não atendeu, o que não me surpreendeu, considerando que eram 6 da manhã e ele provavelmente ainda estaria dormindo. Continuei minha viagem, constantemente olhando para trás, mas só via o mesmo par de faróis me seguindo à mesma distância. Isso continuou por mais algumas horas, enquanto eu me aproximava do meu destino final para entregar. Mas a situação começou a piorar. O carro que me seguia de repente alcançou meu para-choque traseiro, começou a me seguir de perto e a buzinar. Isso continuou por uns 10 minutos, enquanto eu me dizia para não parar ou diminuir a velocidade, não importa o que acontecesse. Todo esse tempo, eu pensava em soluções viáveis para resolver esse problema estranho. Não queria envolver a polícia, pois meu chefe era muito rigoroso com nossos horários de entrega e eficiência, e você nunca sabe quanto tempo pode demorar quando está lidando com a polícia. Decidi que a melhor opção seria dirigir até o destino original e resolver o que quer que estivesse acontecendo com as pessoas no carro atrás de mim assim que chegasse lá. Quando cheguei, não fiquei surpreso ao ver o Fiat me seguindo. Me dirigi ao meu local de descarregamento até que o carro acelerou e manobrou na minha frente, me cortando e me forçando a parar. O medo realmente começou a me invadir. As 4 portas do Fiat se abriram simultaneamente e 4 homens de terno saíram do veículo, carregando armas automáticas. Não podia acreditar no que estava vendo. Fui ordenado a sair do caminhão e a me ajoelhar enquanto assistia os homens revistarem o trailer. Estava confuso e com tantos pensamentos passando pela minha cabeça de uma vez só. Pensei na minha família e se eu voltaria a vê-los. Tudo parecia um borrão enquanto eu continuava ajoelhado no pavimento, congelado, ouvindo e observando os homens falando. Várias palavras raivosas foram gritadas para o homem com tatuagens no rosto, que respondeu em um tom muito semelhante. Por alguma razão estranha, os 4 voltaram para o Fiat e saíram em alta velocidade, me deixando ajoelhado no concreto. Nesse ponto, obviamente, chamei a polícia e expliquei tudo o que tinha acabado de acontecer. Isso desencadeou uma grande investigação sobre quem eram esses homens armados e perigosos e por que fizeram isso. Meses se passaram em pura confusão até eu receber uma ligação de um dos detetives do caso. Ele me disse que os homens que me seguiram trabalhavam para um cartel de drogas e tinham ouvido que eu seria o motorista que estaria dirigindo um de seus caminhões cheios de heroína, responsáveis por contrabandear a droga pelo país. Quando entraram no meu trailer, perceberam que tinham o caminhão errado e fugiram, pois já haviam sido vistos nas câmeras no local de entrega e também por vários trabalhadores do prédio. O plano deles provavelmente era me assaltar assim que eu chegasse ao local de entrega e depois me matar, para não deixar testemunhas do assalto. Ainda trabalho no mesmo emprego e para a mesma empresa, mas estaria mentindo se dissesse que essa situação não me vem à mente toda vez que dirijo. Realmente tive sorte
de ter sido trocado para dirigir o outro caminhão nesta viagem em vez do deles. Se fosse o deles, provavelmente não estaria aqui para contar esta história. Era 2010 e eu estava dirigindo minha caminhonete. Tinha família no interior da onde passaria uma semana. Seria uma viagem de aproximadamente 14 horas e planejei fazer tudo em um dia. Saí às 10 da manhã, parei uma vez para almoçar em uma lanchonete e 4 horas depois parei em uma área de descanso para comer os sanduíches de peru que havia levado no cooler. Depois disso, não pretendia fazer outras paradas, exceto para abastecer mais uma vez. Por volta das 11h30 da noite, após abastecer o tanque, minha previsão de chegada era cerca de 00:30. Eu estava realmente cansado, mas não pensei em pegar café no posto de gasolina. O GPS me levou por um caminho estranho, por estradas secundárias no interior em vez da rodovia. Meu caminhão era alto, então tinha uma boa visão de tudo, e a barra de luz instalada ajudava a iluminar essas estradas escuras. Eu sabia que não deveria estar dirigindo tão cansado, mas estava tão perto da casa do meu primo que continuei. Cheguei a um cruzamento, virei à esquerda em uma estrada ainda mais tranquila e a velocidade permitida era de 80 km por hora. Não havia construções ou casas, apenas florestas dos dois lados. Eu estava a uns 90 a 100 km por hora, acelerando, pois parecia improvável encontrar outros carros àquela hora. De repente, vi 4 objetos brilhantes na estrada à frente. Freiei bruscamente e, ao me aproximar, percebi que eram tambores de tráfego, aqueles cones cilíndricos grandes. Consegui parar antes de bater neles. Saí do caminhão com meu taco de beisebol, confuso, e percebi que havia algo atrás dos tambores, uma armadilha de pregos como a polícia usa. Não sabia o que pensar. Seria uma atividade policial ou uma armadilha? Olhei ao redor cautelosamente enquanto voltava para o caminhão. Então, ouvi alguém gritar por ajuda vindo da floresta à esquerda. Não ia entrar na floresta, então gritei perguntando o que estava errado, mas não obtive resposta. Fui até a beira da estrada e olhei para a floresta. Graças às luzes do meu caminhão, pude ver algo. No canto do meu olho, vi alguém agachado atrás de alguns arbustos. Não corri, apenas caminhei de volta para o carro casualmente. Quando entrei e fechei a porta, vi 2 silhuetas na beira da floresta, andando em direção ao meu caminhão. Dirigi para o lado direito da estrada, contornando a armadilha de pregos. Acho que não esperavam que eu conseguisse contornar, mas quando olhei no retrovisor, vi pelo menos 3 silhuetas perto dos tambores, iluminadas brevemente pelas luzes traseiras do meu caminhão. Alguns segundos depois, desapareceram da minha visão e da minha vida para sempre. Nunca esperava que algo assim acontecesse comigo, mas estou grato por ter saído vivo. Há alguns anos, minha família e eu fizemos uma viagem de férias para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Normalmente viajávamos de avião, mas desta vez decidimos dirigir e aproveitar para fazer turismo pelo caminho. Partimos na tarde de uma sexta-feira, com a esperança de chegar lá pela manhã para evitar o trânsito intenso durante o dia. Queríamos evitar paradas desnecessárias, já que isso prolongaria a viagem. 6 horas depois, todos nós estávamos inquietos e concordamos em parar no próximo posto de descanso. Ao chegar, notei que o estacionamento estava praticamente vazio, o que era esperado, já que era madrugada.
No entanto, vi uma velha picape com as portas do motorista e do passageiro abertas, estacionada num canto do lote, de frente para a floresta escura. O posto de descanso era simples, apenas um pequeno prédio com banheiro e algumas máquinas de venda automática. Saímos do carro e fomos usar o banheiro. O lugar cheirava mal e parecia não ter sido limpo há meses. Com nojo, saí rapidamente e esperei meus pais terminarem. Quando saí, congelei ao ver a silhueta de um homem encostado no nosso carro, fumando um cigarro. Tentei parecer tranquilo, fingindo mexer no celular, enquanto esperava meus pais. Minha mãe saiu primeiro e ficou surpresa ao ver o homem. Ficamos ali, incrédulos, até meu pai sair. Ele nos viu preocupados e nos pediu para manter distância enquanto ele ia falar com o homem. À medida que nos aproximávamos, vi que o homem usava uma camisa xadrez rasgada e jeans desgastados. Meu pai perguntou o que ele estava fazendo e o homem respondeu, num tom assustador, que precisava de carona para a cidade, pois seu caminhão havia quebrado. Minha mãe e eu trocamos olhares, ambos pensando a mesma coisa. Meu pai disse que não tínhamos espaço e precisávamos ir embora. O tom do homem rapidamente mudou de assustador para agressivo e irritado. Ele disse que meu pai estava mentindo e ameaçou que haveria problemas se não o ajudássemos. Minha mãe e eu começamos a recuar, sentindo a situação se agravar. Meu pai nos disse para ficar dentro do prédio até ele nos chamar. Dentro do prédio, olhando pelas janelas sujas, vimos meu pai e o homem discutindo. Não conseguíamos ouvir nada, pois havia música rock tocando em um alto-falante antigo. De repente, meu pai entrou correndo, parecendo assustado, e disse que o homem tinha sacado uma faca e estava nos ameaçando de morte. Minha mãe ligou para o 190 e explicou a situação. Eles nos disseram para permanecer dentro do prédio e que um policial chegaria em 10 minutos. De repente, ouvimos um barulho alto vindo de um dos armários de armazenamento atrás de nós, na entrada principal, seguido por um silêncio total. A assustadora insinuação de que não estávamos sozinhos no prédio nos dominou. Meu pai nos levou ao banheiro feminino, onde nos trancamos em um dos boxes no fundo, praticamente indefesos. Ali, parados e aterrorizados, esperamos a chegada da polícia. Depois do que pareceu serem 10 minutos, meu pai quis sair para ver se a polícia já tinha chegado. Ele voltou sussurrando que o homem no estacionamento ao lado do nosso carro tinha ido embora, mas a polícia ainda não tinha chegado. Cheios de adrenalina, corremos para o carro, entramos e saímos rapidamente do sinistro estacionamento do posto de descanso. Olhando para trás, vimos o homem de mais cedo nos observando de dentro do prédio, acompanhado por outro homem. O rápido raciocínio do meu pai provavelmente salvou nossas vidas. Quem sabe o que teria acontecido se esperássemos a polícia chegar, considerando que havia vários homens no prédio conosco. Em junho de 2017, eu estava em uma viagem de carro com meu filho de 9 anos, Tom, para a Virgínia Ocidental, a fim de visitar a família. Era uma jornada longa e estressante, principalmente porque o ar-condicionado do carro não estava funcionando e o dia estava incrivelmente quente. Já estávamos na estrada há 6 horas e, devido ao horário tardio de partida, ainda dirigíamos no escuro. Por volta das 9 horas da noite, enquanto ainda estávamos na estrada, Tom começou a reclamar que precisava usar o banheiro. Já havia certa tensão no carro antes disso, e sua insistência gerou uma leve discussão entre nós dois, mas não quero compartilhar detalhes pessoais na internet. Finalmente,
vi uma placa de área de descanso e saí da rodovia. O local tinha um prédio pequeno com 2 banheiros, algumas máquinas de venda automática e alguns bancos. Além do nosso, havia apenas uma grande picape branca estacionada. Assim que parei ao lado do prédio, Tom saiu correndo para o banheiro. Deixei o carro ligado, pois sabia que ele logo voltaria. Como mencionei, não quero entrar em detalhes pessoais sobre nossa discussão, mas parecia que não trocaríamos mais palavras. Pouco depois, a porta traseira do carro abriu e, querendo dizer algo a Tom, mas sem saber o que, apenas fiquei quieto e voltei para a estrada. Notei que a picape branca também estava saindo e, na verdade, estava seguindo bem de perto. Entrei na rodovia e mudei para a faixa da esquerda, e o motorista da picape fez o mesmo. Acelerei um pouco e ele também. Ele começou a piscar os faróis, então mudei para a faixa da direita, pensando que ele era apenas um motorista agressivo. Mas assim que mudei de faixa, ele fez o mesmo e continuou piscando os faróis. Entrei na faixa da direita e comecei a diminuir a velocidade. Ele acelerou, ainda na faixa do meio, alcançou meu carro, diminuiu a velocidade e baixou a janela. Fiz o mesmo, e ele começou a gritar algo para mim, apontando para o meu carro. À primeira vista, ele parecia um sujeito estranho e assustador. Não conseguia entender o que ele dizia, então ele fez sinal para eu encostar. Disse a Tom para ficar calmo, e pensei que, se o cara tentasse algo engraçado, eu aceleraria. A picape estacionou atrás de mim na grama, e o motorista saiu correndo em direção ao meu carro. Coloquei o carro em movimento, pronto para dirigir, mas então ele gritou, "Espere!" e chegou à minha janela, dizendo que aquele não era meu filho, e apontou para o banco de trás. Confuso, perguntei, "O quê?" E ele repetiu que aquele não era meu filho que havia entrado no carro. De repente, a porta traseira do lado direito se abriu e vi alguém saindo do meu carro. Não era o Tom, mas sim um homem adulto. Saí do carro gritando com o homem, que já havia desaparecido na floresta. Agradeci ao motorista da picape, subitamente apavorado, pensando no que poderia ter acontecido com Tom. Voltei para a área de descanso, com o motorista da picape me seguindo. Chegamos lá em cerca de 30 segundos e encontramos Tom esperando do lado de fora do banheiro. Ele entrou no carro, confuso. Expliquei tudo a ele, quase sem fôlego, assim como fez o motorista da picape. Agradeci ao homem novamente antes dele voltar para o lugar onde estava, estacionado antes. Tom estava intrigado com o que acabara de acontecer, e eu estava tão perturbado que acabamos retomando nossa boa relação. Conversamos durante todo o resto da viagem e contamos à família sobre o incidente assim que chegamos. Nunca cheguei a ver o rosto da pessoa que entrou no meu carro, e talvez seja melhor assim, pois não sei o que ela poderia ter feito.